Giovanni, você disse que ia ficar na água só de... Porque foi o primeiro a perguntar, né? Tem um livro que é muito legal, que é What's the Matter with Delaware? É bem simples no final, né? Não precisava de um livro dessa grossura pra explicar. É isso, Giovanni é uma prova trabalhando para empresas lá de fora e essas pessoas não estão trabalhando aqui. E aí a gente não... É a mesma coisa com essa carinha do futebol. Você vai ver o PSG. Tá falando isso com o Marcos esse final de semana. Pô, os melhores times só tem a seleção brasileira, entendeu? Tipo, é só gente brasileira, mas não tá aqui. Tá em outro time, não tá no Flamengo, entendeu? Sacanagem. Sim. Eu queria uma metralhadorazinha, é meio chato, assim. Então eu entro... Então, pra quem não tá acostumado... E é isso, como eu saio de uma reunião pra outra, eu fico muito agitada. Então eu entro assim... Não tem aquele tempo da conversinha. Não tem, né? tipo, cara, o que tá acontecendo? Então é difícil, é uma coisa que eu tenho refletido bastante. E como é que você quer fazer? A gente começa... Já começou. Galera, já tá valendo. Eu vou pegar mais uma cerveja e não precisa nem dizer que tá valendo, porque já tá valendo. Lá embaixo na TV que ainda não tá... Não tá rolando pra lá. Então, beleza. Então, uma rápida explicação para quem tá ouvindo lá pela primeira vez. O Iago chegou agora, da MIT Review, e tem mais um pessoal aqui embaixo. Uma rápida explicação é que o encontro de segunda não é um papo de segunda. É justamente para ser um encontro. Já começou um encontro aqui com mais gente, nós dois somos os entrevistadores oficiais, mas já rolou muito mais do que a gente aqui. Tem uma galera do Instituto 12 ali embaixo assistindo, membros ou não membros ou convidados, que quando a gente terminar aqui a gente desce e continua essa conversa lá com eles. Então por isso que é um encontro. Tem a cauda longa do YouTube, tem a cauda longa do canal do Startups, que é um canal bacana, que já tem audiência, vai escrever uma reportagem depois. Mas é a cauda longa. Acho que o principal é para a gente ver se encontrar ainda faz sentido. Pô, essa conversa que rolou aqui antes já é demais, né? E ela não imprime numa gravação, né? Não imprime. As pessoas tentam imprimir isso na gravação, no vídeo, não rola. Porque se a gente perguntar por que a Elisa é estilosa e gosta de moda e tal, não vai rolar o que rolou antes, né? Então beleza, então já começou, só segue. Legal. Então, queria só formalmente apresentar a Elisa, CTO da Dharma, que é essa empresa de IA carioca brasileira que está crescendo, se internacionalizando, ganhando aí um mundo. E... Ela é modesta, mas não precisa ser. E aí eu queria que você, enfim, contasse um pouquinho. Acho que a gente pode começar do começo. Tá bom. Por que matemática? Por que tecnologia? Eu só queria que na minha vida... Sabe aquela coisa do efeito borboleta? Tudo foi meio que sorte. Pequenas decisões que foram tomadas de formas muito aleatórias, né? Então, na escola... Sempre fui muito nerd no que eu gostava de exatas, eu gostava de matemática. Eu tinha dúvida no ensino médio se eu ia fazer... Eu fiquei entre engenharia e física. Eu queria fazer física, nunca era matemática, eu queria fazer física. E aí eu decidi fazer engenharia mecânica, que era a engenharia que mais tinha física. Essa foi a minha cabeça. Só que eu tive uma grande sorte de... Durante o meu ensino médio, na minha época ainda tinha... prova específica. Então, meu ano foi o ano que teve a virada. Então, metade das faculdades tinha uma específica, metade não tinha. E aí, um professor meu da escola de específica é um professor da EMAP, que é o Carlos Branco. E ele é professor branco. E ele dava aula nessa escola, porque os filhos dele eram da escola. E aí ele tinha... Aí os filhos não pagavam, era uma coisa assim. Porque você não vê sempre um professor de faculdade, como o EMAP e a FGV, dando aula em escola. E ainda mais a minha escola, que eu tive uma boa educação, mas não é uma escola, não é um Santo Inácio, não era uma grande escola assim, famosona, né? E aí ele me dava aula de matemática específica, e eu era aquela aluna nerd que ficava na primeira cadeira e amava, a Hermione assim, que se da emocionava escola. com alguns exercícios, etc. E aí no meu ano foi o ano que abri a graduação da EMAP, de matemática aplicada. E aí ele ficou falando, Elisa, faz o vestibular. E aí minha mãe trabalhou na FGV, meu padrasto trabalhava na FGV. Então teve toda uma pressão familiar, faz o vestibular. E eu assim, eu era muito contra a faculdade privada. E eu falava, não, vou pra FRJ, eu quero faculdade pública, porque pública, aquela coisa toda.
Só que eu tenho um problema que acompanhou até minha graduação inteira e mestrado, que eu sou muito ansiosa e eu não sei fazer prova. Fico muito nervosa em prova, eu fico assim, eu passo mal, eu tenho crise de ansiedade, etc. Na época não era famoso ainda ter crise de ansiedade, então eu só me achava burra mesmo. E aí eu acabei fazendo o vestibular da FGV, só que eu não tava nem aí. E aí eu acho que por eu não estar nem aí, eu passei muito bem. Eu passei acho que em 6º lugar. E aí era a primeira turma e aí eu ganhei bolsa 100%. E aí eu fui fazer, aí a minha ideia era, ok, vou fazer 6 meses na FGV, na EMAP, só pra ver qual é, de graça, né, faculdade particular, vamos ver. E aí no segundo semestre eu ia pra FRJ, fazer engenharia. E aí, só que aí, cara, foi tipo a culatra, eu entrei na FGV, me apaixonei completamente, assim. Me apaixonei muito. O que fez você se apaixonar? Foi muito menos pelo que todo mundo fala, da estrutura, mas a atenção que eu tive era insana, assim. Era tipo, eu tinha total noção que eu tava com os melhores professores do Brasil. Então a EMAP, ela tem muito próximo do INPA, né? Então o INPA já tem toda a fama, mas assim, eram os melhores professores do Brasil. E eles estavam ali assim, porta aberta. Você tem noção, eu tinha a chave da sala do Flávio. Eu tinha a chave da sala do Flávio, assim. Eu entrava na sala dele pra usar o computador dele, que era melhor que o meu. E era assim, eu era grudada, eu ficava o dia inteiro na sala dele com ele, sabe? Uma coisa meio carente. Então, Flávio não aguentava mais essa menina aqui. Mas aí foi isso, então assim, eu tinha uma estrutura ali de atenção que eu sei... E aí eu via meus amigos na pública, Nossa, que era aquela luta. história de, o professor vem da aula, sai, ou não sei o quê. Lá eu tinha, assim, o professor dando aula, perguntando, entendeu, passa na minha sala. E aí eu tinha, assim, nomes da matemática a um estalo. E aí todo um cuidado, pessoas preocupadas com a minha formação. Então, isso tudo, assim, me pegou e eu não esperava. Mas também as disciplinas, assim. Eu tive uma dificuldade muito assim, no início, que eu percebi na faculdade que eu não sabia estudar. Foi em cálculo 1, como sempre. Que eu percebi que eu não sabia estudar. Eu só, tipo, prestava atenção na aula, eu aprendia, mas eu não sabia o que era me ferrar pra fazer uma prova. Então, cara, eu me ferrei muito no primeiro semestre. E eu nunca fui uma aluna daquela... Sabe, a gênia? Eu não era a gênia. Nunca fui a gênia. Aquela pessoa que nunca não estudava na graduação e tirava 10. Ou que é aquela coisa... Eu era esforçada, que estudava bem. E a minha questão de fazer prova também nunca me ajudou. Eu era muito boa em trabalho. Me botava pra fazer um trabalho, eu tirava 10. Mas não me colocava pra fazer prova, com tempo cronometrado. A pressão me deixava maluca, assim, eu não sabia fazer. E aí, desde o início, eu me apeguei muito à parte de computação. E aí, no segundo período da faculdade, eu comecei já a fazer iniciação científica com o Flávio. E aí, tanto pra você ver, no segundo semestre eles liberaram iniciação científica pra quem era para as melhores notas da turma. Então eu não ganhei bolsa. Só que o Flávio me deu a opção de participar da iniciação sem ganhar, só por estar lá. Aí eu fiz a iniciação científica com ele sem a bolsa, só fazendo o projeto de pesquisa. Só que aí eu acabei engajando mais do que o aluno que tava, porque eu era engajada, eu gostava. E aí no final eu acabei ficando com a bolsa, porque eu que fiquei fazendo as coisas com o Flávio. E aí eu entrei Acho que foi uma das primeiras alunas da nossa graduação que publicou um artigo científico, a partir do trabalho dela de iniciação científica. Então ela começou a brilhar desde cedo. Mas isso porque não tinha uma tradição dos alunos de graduação de Porque, na verdade, o aluno de graduação, ele, por mais brilhante que ele seja, ele está aprendendo. E muitas vezes os desafios estão um pouco mais assim. Mas eu sempre tive uma atitude, quando eu percebi que a Elisa, ela tinha essa coisa, quando ela falou, eu sou boa de trabalho, eu falei assim, mas eu acho que você consegue fazer isso aqui melhor. Faz mais isso aqui. Eu ia enganando ela. Faz mais isso, mais aqui, faz isso. Quando eu vi, ela tinha feito o negócio inteiro de uma pessoa de mestrado. Eu falei, vou publicar. Mas assim, eu fui levando... A publicação foi meio que uma consequência. Foi uma então, consequência, mas raramente, é uma questão mesmo probabilística, raramente os alunos de graduação têm essa oportunidade. Né? Não estou me colocando acima dos meus colegas, mas às vezes não acontece essa química, né, de que a gente... Não, você tem que estar atento, realmente. O aluno responde, e aí você vai empurrando, e quando você vê...
você chegou naquele lugar. Oh, e uma coisa que eu sempre fui muito agradecida aí, né, e obviamente ao Flávio, é que é isso, quando você tá na faculdade, tem uma coisa muito voltada pra CR e nota. E é isso, já falei, eu não era boa de prova. Meu CR tinha que ser acima de 7, porque eu era bolsista, então eu não podia reprovar e meu CR tinha que ser alto. Mas o meu CR tava 7,5 sempre, eu nunca fui aquela pessoa com CR 9. E os professores, eles costumam ter um olhar muito só pra quem tem o CR 9,5. E aí acaba deixando passar oportunidade para alunos que só não são muito aderentes a esse formato de ensino, sabe? E eu não era o caso. Eu lembro no mestrado, o professor Yuri, nunca esqueci. A matéria... O rancor até. Não, eu amo Yuri. É o processos estocásticos. Era uma disciplina e eu era muito próxima do professor Yuri. O Flávio era próximo, então eu tava sempre com ele, não sei o que. Aí eu estudava muito com ele na sala dele, então o Yuri sabia que eu tava sabendo a matéria inteira. Primeira prova eu tirei 2. Aí o Yuri virou pra mim e falou, Elisa, o que aconteceu? Eu sei que você sabia a matéria inteira, eu falei, cara, eu tive uma crise de ansiedade insana, minha língua ficou dormente. Eu não consegui, eu travei a prova inteira, não consegui escrever uma linha. Aí ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero trabalho. Aí a segunda prova ele passou trabalho, a turma inteira queria me matar, porque todo mundo odiava trabalho, só eu gostava de trabalho. Aí eu fui, tirei tipo 10, todo mundo tirou 6, todo mundo ficou puto comigo, assim. E aí, mas era isso, assim, tipo, eu não conseguia realmente ter essa coisa. Eu sempre fui mais esforçada e trabalho, e ter o tempo de... Essa pressão pra mim nunca fez sentido, tipo assim, na vida real não é assim. E olha que eu trabalhei em consultoria, eu tive pressão. Mas é uma pressão de 3 meses, não é uma pressão de 1 hora pra você resolver um problema bizarro de 5 páginas. Não, você pode fazer no horário que é melhor pra você, que seu Exato, cérebro não, funciona. Mas era insano. Aí foi isso, aí na segundo período eu comecei a trabalhar com o Flávio em ciência científica. Fui fazendo, na época não tinha ciência de dados como nome. Aí o Flávio tinha na faculdade o que era o Núcleo de Análise e Modelagem de Dados, que era o NAND. E eu lembro que era um inferno, porque eu morava na Ilha do Governador. E aí eu não tinha como voltar pra casa, era sexta-feira à noite as reuniões. Aí eu tinha que pagar táxi era caro, era um estresse na minha família. Enfim, mas era o NAND. Aí depois de muito tempo veio o nome Ciência de Dados, assim. E aí eu fiquei direto, eu fiquei na graduação, aí quis emendar um mestrado, emendei um mestrado. A galera da FGV sacaneava que eu não conseguia largar o tronco, eu não conseguia ir embora da FGV. Eu tava lá todo dia, eu não ia embora. Eu me mudei pra um prédio do lado da FGV. Dividi a parede, você via da sala do Flávio a minha casa. Nossa, ela se apegou mesmo. Eu me apeguei muito. Então, cara, e aí, enfim, eu fui mestrado. E aí o mestrado foi um período muito complicado, eu nunca estudei tanto na minha vida, eu não sabia que isso era possível, Foram assim. 2 anos mesmo. 2 anos. Na verdade, eu fiz 1 ano de matéria e o segundo ano eu meio que trabalhei / escrevi a dissertação. E aí foi um período complicado, porque a vida social foi embora, tudo foi embora, era só estudar. E aí foi isso. Aí depois do mestrado, cheguei a trabalhar com o Flávio um tempo, meio que numa consultoria que a gente fez. Meu primeiro trabalho eu estava com o Flávio. Todos eles, tanto estágio quanto oficial. Foi meio que numa consultoria. E aí depois eu ia pro doutorado. E aí o Flávio falou com um amigo, que era o Arnaud, lá da França, tal, era de Lyon. Eu cheguei aí até Lyon, fiz a entrevista com o cara, ajeitei tudo, tava tudo certo de fazer meu doutorado. Eu voltei pro Brasil pra ficar um tempo. E aí nesses 3 meses que eu ia ficar no Brasil, eu resolvi fazer um freela, que foi pra sair em primeira startup do Gabriel, pra Mais. E aí eu entrei na Mais. Que era uma startup Que era uma startup de... Era uma de produto, né? Eles tinham alguns produtos de tecnologia pro governo, mas começou a nascer ali uma área de serviço de analytics, mais pra ciência de dados. E aí me chamaram pra lá pra fazer meio que um freela de 3 meses, que era bem NLP. Então era identificação de SKU em nota fiscal da Prefeitura de São Paulo. E era um projeto de 3 meses. Eu falei, meu TCC foi NLP Easy. Aí fui. Nesse tempo, a gente se apegou. E aí... A gente, que você diz, Gabriel, que são hoje os sócios os sócios da Dharma. E aí a gente se deu uma pegada, assim. A pegada que a gente sacaneia, mas a gente se apega brigando muito, muito. Mas aí foi meio que isso. E aí, quando a Mais foi comprada pela Allo Group,
Ia ser mais ou menos, eu tava há 2 meses, ia ser o momento que eu ia, já ia, aí eu liguei pro Flávio e pro Renato, que eram os meus orientadores, eu falei, o que eu faço? Eu não esqueci, isso foi na hora de uma hora de almoço, eu liguei e falei, cara, então, tem essa oportunidade, será que é ok, é feio eu atrasar o doutorado, porque tem um preconceito de idade e tal. Aí falaram, não, cara, é uma oportunidade legal, você vai criar uma área de analytics da sua forma, etc. E aí eu falei, ok, só que aí desde então não parei, não... Chegou a terminar o doutorado? Não, nem comecei, né? Tô aqui até hoje, fui pra Hello Group, da Hello Group criei a Dharma. Tá te esperando. Tá, mas aí eu dei pro Gabriel, que é o meu CEO, 3 anos. Eu sempre falo 3 anos, né? Já virou 10, mas tudo bem. Eu escutei esses 3 anos, tem 3 anos. É, exato. Mas é isso. Mas o Gabriel fez de propósito, porque foi assim. Eu falei, ok, eu fico no máximo até 27 anos, porque eu queria terminar o doutorado com 30, coisas da cabeça. Aí com 27 eles me fizeram sócia da empresa. Me chamaram pra partnership. Ah, não, agora vai ter que ficar, porque, né, não sei o que, mas pô, investimento, em 2 anos você vai tirar uma bolada, aquela coisa toda. Aí você pensou nas roupinhas que você podia Aí eu comprar. pensei na bolsa, eu pensei na Gucci, eu pensei em várias coisas. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei mais um tempo. Aí quando passou esse tempo, aí eu fui pra Itália, tirei minha cidadania pra já ajeitar tudo do doutorado. Aí o Gabriel, vamos abrir a Dharma. Aí eu, puta, falei, não vou conseguir sair do Brasil nem tão cedo fazer meu doutorado. Aí foi isso. E aí chegou aqui. Então foi meio que muito tudo sem querer. Eu caí na FGV sem querer. Eu caí pra trabalhar com o Gabriel sem querer, foi meio que pequenas decisões que, enfim, foram moldando, assim. Legal. Isso é interessante, estava conversando com uma amiga minha outro dia, como que às vezes quando você é mulher e você assume uma posição de liderança, você fica assim, como será que eu tenho que me comportar? Será que eu posso encher a cara? Será que eu posso dançar na festa? Eu só Será fazia que isso porque eles eram todos meus filhos, eu sacaneava isso, sendo bem sincera. Quando tinha alguém eu saía com a minha equipe. Sempre que tinha alguém mais sênior comigo, ou que eu não tinha tanta intimidade, eu já não me colocava nesse lugar vulnerável, sendo bem sincera. Então eu era bem... Nesse quesito era assim, como eu sacaneava minhas crianças, eu enchia a cara com eles, era isso. Mas faz sentido com quem você se sente segura, né? Mas era muito também porque, ao mesmo tempo que pra mim era... Ser mulher nesse lugar é complicado, mas eu ficava... É porque eu vou falar de estereótipo, mas infelizmente eles são reais, assim. Você tem... Eu saí da Eult, a gente tinha 150 pessoas no time. Sei lá, metade disso reportava diretamente pra mim. Mais da metade. E aí era 80%, 90% homem. Por mais que seja difícil pra eu andar ali, eu sentia que eles tinham mais barreira ainda por eu ser mulher. Eles não se abriam tanto comigo. Eu acho, e eu acho que muito por essa questão de eu não ser uma mulher tão estereotipada do que se espera de uma matemática, de uma pessoa mais nerd, assim. Então, eu tive estagiários e júniores que que bêbados falavam assim, eu só consigo falar com você bêbado porque eu tenho medo de falar com você. Então, não foi o Giovanni, mas eu sei que ele sabe quem é. Mas, então... Era, de certa forma, um lugar também que eu sempre encontrei de tirar esse estigma das pessoas terem medo da posição de hierarquia. Eu nunca gostei dessa coisa de hierarquia. E às vezes eu sou... Pelo meu estilo, eu sou muito direta e eu falo muito o que eu penso, eu sou muito... E eu tenho que ser, por conta de ser mulher nessa área. Então eu tenho que ser muito propositiva. Eu não posso ser boazinha, eu tenho que, né, tá ali assim. Ser mais assertiva mesmo. E aí, por ser muito assertiva, muitas vezes o meu time tinha um pouco de medo e receio de falar comigo. Isso até hoje. Hoje na Dharma, tipo assim, eu tive que, quando eu fui pra Brasília pela primeira vez, a galera assim, ai, gente, tinha medo de você, não sei o quê, porque é isso, você entra na reunião, tirando couro, brigando, não sei o que, a galera fica um pouco receosa. E ainda mais porque eu não tenho uma hierarquia envolvida. Então isso aconteceu bastante. E aí a forma que eu achava mesmo era o happy hour, era muito importante. Eu falava assim, é obrigatório o happy hour. E a galera ia se soltando, mas ia se soltando, ia se soltando. E aí, enfim, é uma forma meio ruim, né, de manipulação. Mas aí quando tava já aquela coisa, e aí, mas tá gostando mesmo? O que tá acontecendo? Aí que a pessoa desabafava, pô, tá dando ruim no meu projeto, não sei o que, não sei o que. Aí eu ficava, ok. Aí eu coletava as informações para o dia seguinte, pô, tal pessoa não tá feliz. E aí eu ficava meio que nem mãe, assim,
essa pessoa não tá feliz com tal projeto, porque tal pessoa, o cliente foi escroto com ele não tem coragem de falar, ficou com medo de contar pro gerente, etc. E a galera ia se abrindo, porque é um público diferente. Um público técnico é um público diferente. Eles são muito mais introvertidos, eles não... Então tem que saber circular no ambiente deles e conseguir, assim, liderar. Ainda mais isso, sendo mulher, eles não tem aquela... E eu não gosto de videogame, por exemplo, porque pra eles poderem virar e falar, pô, bora jogar um videogame aí junto, tipo... Então eu fico um pouco, crio uma distância. Então era um momento de... E hoje como é que você faz? Todo mundo, muita gente remota? Como Isso você é, comentou? inclusive, uma dificuldade que eu tenho tido hoje em dia, sendo bem sincera. O que eu faço é, eu vou nos escritórios onde tem. Então, a gente se divide. Então, eu vou pra Brasília, eu vou pra João Pessoa, pra ver o pessoal, muito pra quebrar essa barreira. Mas é mais difícil no remoto. A gente tem, né, marca reunião, mas, cara, o dia a dia é muito diferente do que estar presencial. Nem que seja pra um almoço, do que ser... Cara, é isso, reunião, a minha agenda é tomada. Eu entro, tipo, que nem uma metralhadorazinha. É meio chato, eu sou meio chata, assim. Então eu entro... Então, pra quem não tá acostumado... E é isso, como eu saio de uma reunião pra outra, eu fico muito agitada. Então eu entro assim... Não tem aquele tempo da conversinha. Não tem, né? tipo, cara, o que tá acontecendo? Então é difícil, é uma coisa que eu tenho refletido bastante. O que a gente faz? A gente tem feito um encontro anual da empresa inteira, nacional. Então vem todo mundo pro Rio. Que é justamente pra todo mundo ficar junto, tipo 4 dias todo mundo junto. E agora a gente vai fazer 2, um com a galera mais sênior e um com todo mundo. É meio que a forma de conectar. Desafios. O Elise, você disse que quando tinha uma galera mais sênior na mesma roda, você não era essa Elisa, então, que você conseguia ser com o teu time. Não é. E por que você se reprimia já sendo mestrada, nerd, não tinha CR, mas tinha muito desempenho? Qual era a história? Eu acho que é mulher no mercado de trabalho, né? Tipo, o Flávio vai lembrar disso. O primeiro trabalho que eu fiz com ele foi minha primeira experiência profissional. A gente fez meio que uma consultoria para uma grande empresa de telecomunicação. Em que fizemos um modelo e etc. E no final do projeto a gente foi apresentar eram os VPs, né? Era uma sala grande, assim, tinha bastante gente. E era eu apresentando. E eu tava terminando o mestrado e tal. O primeiro comentário que fizeram quando eu terminei a apresentação foi: ela é tão bonitinha, né? Nossa. Eu tinha acabado de apresentar 2 modelos de predição de litigância. Um era um modelo de classificação e o outro era uma classificação com rede neural. Era tipo assim, estado da arte em cima do que tinha de ciência de dados. E o primeiro comentário não foi, que legal o seu resultado. Foi, nossa, e é bonita, né? Cara, e eu lembro que eu voltei no carro com o Flávio e com o Renato, assim, tipo, eu não acredito que foi... Eu tô lá falando isso tudo e aí é isso que, tipo... Que é o meu primeiro feedback. Então é meio que, sabe, esses pequenos traumas que vão vindo. Então, querendo ou não, quando você entra no mercado de trabalho, você é uma mulher. E eu já pensei várias vezes se eu tinha que me enfeiar, botando muitas aspas, não enfiar, tipo assim, não vou me arrumar, vou feia, pra eles entenderem que eu não tô querendo nada. Encaixar no estereótipo, pra meio que, sabe? Porque é isso, sempre tem tá querendo, né? Então, eu passei por situações na consultoria muito chatas, muito com alguns clientes, com outras pessoas que trabalharam comigo. Então, assim, que vai te podando nesse quesito de você poder se sentir confortável, entendeu? Então, porque eu acho que quando você é mulher, eles colocam numas caixinhas que ou você é infantilizada, ou você é sexualizada, ou você é feia. E aí, às vezes, é ótimo você ótimo feia porque você mostra o seu trabalho. Não, e assim, tá arrumada porque tá querendo aparecer pra alguém? Tipo, não, eu gosto de roupa, eu gosto de moda, sabe? Tipo, mas nossa, não, ela vem quem tão você arrumada. E tem isso também, eu acho que a moda, ela me ajudou muito no quesito de... O Giovanni falou, eu fiquei meio com o Diabo Veste Prada. No início do trabalho, eu ia de short e camiseta na mais, né? E aí eu meio que mudei porque eu já não tinha uma cara de tão velha, eu liderava time. E ninguém me dava moral. Então, graças a Deus, as roupas que eu usava na minha vida normal já eram mais alfaiataria, coisa assim. Aí eu só transportei o que eu visto na minha vida pro trabalho. Porque assim, e aí eu percebi que se eu não me vestisse assim, já não iam me levar a sério. Então, é uma linha muito tênue. Só que você tem que se vestir assim, mas você não pode ser ousada. Você não pode, sabe, assim, Então, sim, eu ficava sempre com muito medo, porque é isso. Quando você
tá num happy hour e você bebe, querendo ou não, você fica um pouco mais vulnerável em diversas formas, né? E tem uma malícia ali, que você tem que ter cuidado. E eu acho que nós, mulheres, temos isso sempre na cabeça, independente do ambiente que você está. Quando você menos espera, você vem um comentário que te atravessa e você fala, caramba. Eu já tive um cara que falou assim, a Elis é assim, ela só veste preto, mas aposto que as calcinhas são coloridas. Era tipo um superior meu que falou isso numa mesa com cliente, com um CEO de uma empresa. Tipo assim, isso não é ok, sabe? E aí então você fica, pô, eu me deixei vulnerável bebendo no bar. Será que ele achou que ele falou Você isso porque eu dei liberdade, porque eu tô bebendo com ele num bar? Então ele pode falar isso pra mim? Já fica querendo imaginar. Então você fica querendo imaginar. Querendo ou não, com o time, que era um time que eu era líder, Tinha um respeito. vai ter um ali, respeito necessário. Eu sentia menos medo de acontecer algo do tipo, entendeu? Mas é o tipo de pensamento que eu vejo que o homem não tem. Então, por exemplo, eu fui num jantar com... Foi uma puta oportunidade, assim. Foi o jantar com o CTO, o Werner Vogels, o CTO da Amazon e a AWS. Figura do mundo AI ilustre. Foi um jantar que a AWS, obviamente, né, fez. Eles escolheram 10 CTOs, 11 CTOs, assim, de startups e empresas relevantes no Brasil. Escolheram a dedo, escolheram a Dharma. Eu era a única mulher na mesa. Então tinha lá esses CTOs, tinham a equipe dele, então passa assim, tipo, quase 30 cabeças e eu. Só que assim, e aí quando a galera veio me perguntar assim, como é que foi? Você ficou nervosa sobre o que falar? E eu pensei que, aí quando eu me toquei que em nenhum momento eu fiquei nervosa sobre o que falar. Eu fiquei nervosa com a minha roupa. Aí, tipo assim, antes de me arrumar, eu fiquei... Eu tenho que ir de uma forma que me leve em respeito, mas não achem que eu sou uma mulher interesseira, que não sei o quê. No final, eu fui toda de preto coberta, assim. Quase uma burca. Você não via um pedaço de pele meu. E aí, pra piorar, me colocaram no lado dele na mesa. Porque aí na foto fica Porque mais na foto é bonito. É. Colocaram lá na mesa. E aí, eu assim, com medo, se eu rir demais, tô dando mole pro Werner. Assim, então eu ficava, tipo, na mesa eu tô tipo assim... Então meu pensamento era muito menos sobre eu tô falando coisas inteligentes pro CTO da Amazon, e era muito mais sobre será que a minha mão aqui vão achar que eu tô fazendo algum movimento? Assim, são coisas que passam na cabeça da mulher que eu acho que o homem não tem noção e passa sempre. E o quanto que isso não afeta o desempenho, né? Porque Né? você falou, Exato. você podia estar mais preocupada em apresentar a Dharma e falar. Exato, então É. é absurdo, assim, é bem cansativo isso. Então no final é isso, onde que dá pra circular e onde conversar com o pessoal, e, enfim. Mas eu, por exemplo, eu sinto que na Elo, por exemplo, tipo, meu time eu sempre fui apaixonada. É tudo homem, eu chamo até hoje meus meninos. São todos velhos, meus meninos. Mas eles sempre foram muito respeitosos comigo. Então isso foi muito legal, assim. Então essa cultura que na Dharma a gente preza muito. E então, assim, eu fico feliz de ser CTO e ser mulher, e eu fico feliz vendo que, querendo ou não, a galera que entra como estagiário acaba, de certa forma, aprendendo, o homem também, por conta disso, sabe? Eles me respeitam muito e eles, sei lá, meio que vai criando, sabe? Eles veem que não tem essa coisa, então tem funcionado. Então não deu errado, graças a Deus. Não, e como você falou, é um time que você gostaria de trabalhar, né? Você estava comentando antes que você não queria trabalhar numa empresa que não fosse legal de trabalhar. Então, agora você pode ser a responsável por trazer essa cultura e fazer com que outras mulheres se sintam à vontade. Isso foi muito também. uma coisa que me pegou. Eu tive uma estagiária, Fernandinha, que também foi da FGV, que também foi da EMAP, Fernanda de Cabelo. Ela trabalha na prefeitura hoje. E é muito legal, mas teve uma vez que, sabe, pequenas coisas que mudou a nossa vida. Teve uma vez que ela me ligou, como ela saiu da Elo Group, ela saiu pra trabalhar outra coisa, e a gente teve uma conversa muito franca. Eu falei, um dia você vai me entender, Fê. Um dia você vai me entender. Ela me ligou depois de um ano, assim, tipo, cara, agora eu te entendo, obrigada. E assim, ela super agradeceu sobre referência feminina e etc. E aí eu esqueço disso. Até porque eu não tive. Então eu nunca valorizei muito, mas se vê como uma referência é uma coisa meio distante pra mim, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz. Então, e é até uma coisa que eu tenho que mudar, porque eu fico chamando só os meus meninos, hoje em dia eu tenho mais meninos. Então, tenho que dar uma ajustada aí na fala.
Legal. Eu queria aproveitar, então, para quem ainda não conhece a Dharma, que você explicasse um pouquinho do que vocês fazem. Tá. E aí, aproveitar que a gente tem uma pessoa que é da criatividade, uma pessoa que não está acostumada com o vocabulário da tecnologia, como que você explicaria para ele o que é a Dharma? A Dharma é um AI Lab. A gente se consolidou como AI Lab. A gente, no início, ficou com medo de usar esse nome, muito pela síndrome de vira-lata, né? A gente achava que não iam valorizar a gente se a gente se colocasse como um AI Lab. Mas até muito pelo contato que a gente teve com vários executivos, né, de grandes Big Techs, AWS, Google, quando a gente contava o que a gente fazia, eles falaram, cara, vocês são um lab. Por que vocês não estão se posicionando como AI Lab? E aí a gente meio que assumiu, bateu no peito e falou, vamos tentar, vamos que vamos. Então somos um AI Lab. Nós treinamos modelos, né, treinamos Small Language Models, né, hoje em dia é o que a gente chama de SSLM, então é Specialized Small Language Models. E aí a gente treina em cima de modelos open source, a gente pega modelos pequenos open source e a gente treina com dado proprietário para resolver um caso específico, né? É uma empresa de produto, né? Muito do nosso pitch vem em cima de não acreditar nessa soberania de modelos grandes. Nem tudo se resolve com um modelo grande. E aí a tecnologia, o mundo da tecnologia entrou numa corrida de o maior modelo, o melhor modelo. Então, tem sempre um modelo maior. E aí, cara, quando a gente começou a trabalhar usando esses modelos, você começa a ver, não tem necessidade de um modelo tão grande e o mundo vai colapsar. Não tem energia, não tem água. Não tem água. Você tem com modelo grande é muito maior também. Cara, é insano. Não treinado erra muito. Exato. E quem que vai usar esse modelo? Assim, você acha que a tiazinha da cantina vai usar o GPT 5.5, sabe? Então, tem toda essa questão de é inviável para o mundo. E aí a gente começou a ver que era uma forma quase que burra de usar a tecnologia, sabe? Assim, eu tenho que usar um GPT porque um cliente está pedindo. E aí eu ficava pé da vida falando, cara, eu resolvo isso aqui com uma vetorização TF-DEF. Mas eu resolvo com um NLP clássico muito melhor do que com um modelo de linguagem super caro. E aí vem a questão do hype da tecnologia com o que é de fato a ciência que resolve aquilo. E aí foi nisso que a gente criou a Dharma, né? Em cima de, vamos usar AI de forma inteligente. E assim, a gente sempre veio desse pitch de que não é o LLM que resolve todo o problema. E a gente percebeu isso por experiência, por tentar resolver com o LLM. Então, o que a gente acredita não é mais o mundo não vai se atrelar a um grande modelo que vai resolver tudo. A gente tem que se adequar a um ecossistema de AI, em que esse ecossistema tem diversos componentes. Ele vai ter LLM, ele vai ter SLM, ele vai ter agentes, tools. Então, é um ecossistema que tem uma infra bem complexa para dar conta desse novo mundo que a gente vive. Não é mais sobre você aprender a usar GPT. Não é sobre aprender a usar Claude. Aprendi, agora tenho Claude. Agora tenho... Aí você tem que aprender... Não é sobre aprender a usar isso. É entender como o AI, o pensamento lógico que a AI traz para você, entra no seu dia a dia. E todo o resto é ferramenta. É um ferramental que você vai embutindo. E o que fizer sentido é o que você vai usar. Não é mais uma corrida sobre o que é o melhor. É um ecossistema. E a galera tá falando já sobre isso, graças a Deus, né? Porque senão eu tava lá de casa. Mas a gente ficou muito feliz agora no GTC. Foi o pitch que o Jensen deu na abertura dele. Então a galera tem trazido isso. Não é mais sobre ter um grande modelo e um grande treinamento. É sobre inferência. E aí na Dharma, né, o que a gente sempre viu foi... Eu tô treinando aqui um modelo. Eu vou entregar. E quem vai lucrar é quem tá servindo esse modelo. Então a gente quis fazer o business em cima da inferência. Entendeu? Porque a inferência é o que, cara, não é mais sobre ter um bom modelo. A gente tem milhões de modelos bons. Agora, como é que você serve bem esse modelo? Como é que você faz? Então, vendendo meu peixe, o que a gente fez foi isso, né? A gente criou toda uma maquinaria, uma plataforma de treinamento automatizado, performático, com uma infra extremamente eficiente. Então, a gente faz uma distribuição da GPU, que é o hardware muito caro hoje em dia e difícil de ter. Então, é a distribuição dessa GPU de forma que você consegue treinar e inferir todos os seus modelos de forma muito eficiente e performática. Então, o que a gente tem falado a gente está olhando não só em entregar um modelo pequeno para uma empresa, mas trazer para a empresa essa visão de AI Lab. Então, tem aqui uma plataforma em que você vai treinar o seu modelo,
você vai conseguir distribuir todo o seu pool de GPU, eu vou te ensinar a usar isso aqui, eu vou te trazer esse mental, esse pensamento de AI, e é isso, e a pessoa vai ter na empresa dela. Porque o nosso foco é tá sempre pegando esse produto e colocando ele no estado da arte. E é por isso que metade da empresa é P&D, metade é pesquisa. A gente está muito voltado para a parte acadêmica e fazendo todas as parcerias que a gente está fazendo agora. Mas a empresa, metade é assim. E é P&D clássico, metodologia, assim, aí tem que provar hipótese, se não provar hipótese, é documento É hora de hipótese. deixar seu orientador feliz e orgulhoso. Mas é isso, então é isso que a Dharma tá fazendo agora. Mas essa parte de ensinar é serviço, então, de... Tem uma parte de serviço, é um pouco próximo até do que você pensa no modelo Palantir, que é... porque não tem muito como você tacar um produto extremamente tecnológico e avançado numa empresa que não sabe usar ele. Aí você tá jogando fora o seu próprio trabalho, né? Então essa parte tem um pouco de serviço na parte de você ensinar a usar, você ajustar. Tem uma camada de personalização, mas é por licenciamento, tá dentro do valor do produto. Hoje em dia a gente tá botando dentro do valor do produto. Muito por conta disso, né? A pessoa precisa aprender a... Eu vi isso muito na consultoria, né? Às vezes eu fazia um grande modelo, aí eu tentava botar dentro da empresa e aí a pessoa não sabia usar. O que adianta que eu fiz se a pessoa não sabe usar, sabe? Então, a ideia é... Tem uma parte de serviço que eu acho que não tem como fugir. Mas o core de como a gente vai lucrar e o core da pesquisa tá no desenvolvimento do produto. E aí a gente tá bem voltado para isso, publicação de artigo, a gente publicou um agora de OCR, tá sendo bem legal. A gente tá indo nessa... É a Lab, né? Tem que se consolidar como Lab. E estão internacionalizando agora. E estamos internacionalizando, a gente tem feito bastante coisa lá fora, muito de evento, muito de conversa, muito de... Buscando investidores. A gente tá com várias conversas muito interessantes. A gente fica até meio... Caramba. Grandes fundos, já querendo a fofoca. Não posso contar. Eu perguntei pro meu CEO, o que eu posso contar? Tem alguns fundos grandes, mas mais do Brasil. A gente quer ter um primeiro tier com um fundo... Não quer, mas a gente tá achando que vai seguir para esse caminho. De ser um fundo brasileiro encabeçando a rodada, mas com outros fundos americanos, provavelmente em conjunto. Era de quanto? O valor vocês tinham divulgado? 80, 50? Tá... Não, calma. Tô falando em dólar ou em real? O valor da rodada. Eu não sei em real. Em dólar. Em dólar, 8 milhões de dólares. 8, tá. A base. Botei um zero aí adicional. Botou um pô. Eu fiquei assim, 80, eu não tô sabendo dessa, não. A gente até mudou bastante esse valor, talvez por você esteja confundindo. A gente começou pensando numa rodada com 15, 20 milhões de dólares, porque quando a gente pensa em AI Lab, é o valor que a galera tem investido em rodada seed, mas a gente tava com esse valor muito porque a gente tava achando que era imprescindível contratar pessoas, cabeças, porque você tá no mundo de AI, de startup e tal, e você abre uma startup, ou você tem de duas ou uma. Ou você tem um fundo que acreditou muito em você, muito já famoso, ou você tem grandes nomes da academia. Você tem 3 caras formados em Stanford, você tem um ex-DeepMind Google, você tem um ex-Meta. A gente não tem nada disso para conseguir esse dinheiro. Então a gente tinha pensado num valor grande para captar esses recursos. Mas a gente virou e falou, cara, quer saber? A gente dá conta, sabe? A gente só não tem um nome, sabe? Mas a gente dá conta também. Então, a gente diminuiu o valor muito por conta disso. A gente falou assim, não precisa mais. A gente vai dar conta com o nosso time brasileiro e a gente vai mostrar que a gente entrega. O que a gente fala muito quando a gente vai fazer o nosso pitch para fundo, e o Gabriel fala muito isso, que a gente é AI da trincheira. O que é isso? Assim, o que a gente sempre fez, tipo assim, vocês, o que me garante que vocês vão fazer? Aí a gente fala, a gente vai fazer uma POC, eu vou treinar um modelo de graça pra você, e você vai ver se vai ficar bom ou não. E aí você vai querer comprar. Então a gente sempre bateu no peito e falou, eu dou conta, sabe? A gente é meio metido nesse quesito, mas é porque a gente nunca perdeu, assim. A gente ganhou de várias empresas em todos os editais que a gente participou, como consultoria e tal, a gente sempre ganhou. Então a gente meio que confia que a gente sai do outro lado. E aí a gente falou, ok, vamos continuar confiando nisso. E aí a gente conseguiu colocar um valor ali que faz a nossa curva também de investimento ficar
um crescimento mais ok, porque a gente iria de 3 milhões, mais ou menos, para já 20. Aí tem uns percalços, saiu 8. Explorar um pouquinho essa história da trincheira. Porque é isso, podia buscar um pouco mais de dinheiro, contratar uns nomes, que é o marketing, né? Que também são super competentes, mas provavelmente como vocês. E por que essa escolha de ser trincheira? E aí eu queria misturar um pouquinho com essa história do Rio de Janeiro também, mas já tem que a tudo gente... a ver. Tem? Tem tudo Então a ver. conta. Eu, inclusive, estava num evento da NVIDIA que tem uma coisa que todo mundo usa, que é o LangChain, né? O LangChain são desenvolvedores brasileiros. E o LangChain é uma biblioteca, né, ali para você desenvolver agentes, né, e etc. em Python. E é uma coisa que esse cara da NVIDIA sempre fala, é que é óbvio que foi um brasileiro que fez a melhor biblioteca pra gente, porque a gente é ótimo em fazer dar um jeitinho. Então, é meio que isso, assim, eu acho que tem tudo a ver, porque o brasileiro ele precisa entregar o máximo tendo o mínimo. As nossas faculdades não têm os melhores investimentos e toda a infra que as faculdades lá de fora têm. E aí, mesmo assim, a gente consegue produzir coisas insanas e incríveis, sabe? E as empresas aqui começam com nada. Você vê, um EA Lab lá fora, só com um pitch de ideia, consegue 50 milhões de investimento. $. Só com ideia, no papel. Aqui no Brasil, você precisa ter já a receita, você tem que ter um revenue, você tem que se provar. É um mercado diferente, né? E então, a gente é acostumado a ser realmente a ter que lutar sobre isso. E aí, a gente estava num programa da AWS, que a gente foi um dos ganhadores, né, que é o Gaia, que a gente ganhou $1 milhão, etc. Ele teve uma semana em Seattle com eles, e aí a gente fez uma... como é que chama? Não é consultoria, tipo... Mentoria, treinamento com uma mulher que era desse negócio de fazer pitch, né, como fazer bom pitch. E ela fez uma pergunta pro Gabriel, que é o meu sócio, né, falando assim, qual que é a sua maior insegurança no seu pitch? Ele falou, minha maior insegurança é que eu não tenho nenhum Harvard, MIT, Stanford no meu time de sócio. Tá sacaneio. Eu falo, não deixou fazer o doutorado? Agora Podia ter. Podia ter, entendeu? Eu tentei várias vezes, mas ok. Mas... brincadeiras à parte, obviamente. Aí ela falou, cara, mas vocês não chegaram aqui... Faz da sua dificuldade ser o seu maior triunfo. Como é que vocês chegaram aqui sem ter um MIT, um Harvard? E aí foi quando a gente meio que construiu essa da trincheira. Por quê? Porque a gente sempre conseguiu, assim, a gente participou de um edital que foi o da... Putz, me ajuda, Giovanni, foi a STF ou Maria, que a gente fez na Elo Group. Foi STF. Cara, a gente ganhou de todas, a Palantir, a gente ganhou de todas, foi... De empresas de fora. De empresas de fora, a gente ganhou da Palantir. A gente ganhou de todas para fazer a AI do STF, que hoje em dia, até hoje é da Elo Group, que é a Maria, a gente tava lá junto fazendo, né? Eu era Head AI nessa época lá e etc. Então é meio que assim, a gente nunca perdeu nada. A gente sempre conseguia porque a gente tinha um rigor muito chato acadêmico. E aí nisso é o que eu herdei dos meus professores, graças a Deus. E fiz com que o meu time sempre tivesse um rigor acadêmico insuportável. Tem que ter o porquê. Então, sempre, assim. Então, isso virou nossa trincheira, assim. A gente começou a falar, ok, então, essa nossa fraqueza é a nossa força. Não ter o investimento, não ter o dinheiro, não ter a abertura, é o que faz a gente conseguir costurar e chegar onde a gente chega. E esse é muito o diferencial do carioca. Em tudo, assim. É o cara vendendo a latinha no lugar certo, na hora certa. Quando eu viajo e eu tô em algum evento grande, eu fico puta. Eu falo assim, cara, não tem um maldito vendendo uma cerveja nessa fila. Tem uma fila enorme. No Rio de Janeiro... Ia ter aparecido um queijo coalho, uma cerveja. Ia ter, tipo assim, 5 barraquinhas diferentes, com comida, bebida, etc. Então, é meio que isso. Então, cara, é meio que pegar o que todo mundo reclama do carioca e falar ver o lado bom disso, entendeu? Então, hoje em dia, o que a gente fala, a gente põe a cara, assim. O que a gente fala muito pra cliente é o nosso modelo, né, hoje em dia. Eu arco com o CAPEX, eu vou treinar o modelo. É meu custo. E aí a gente vai definir métricas. Se ficar melhor do que essas métricas exatas, né? Aí você me contrata por 2 anos, pelo menos. E aí eu cobro na inferência dele. Porque eu me garanto que eu vou fazer um modelo bom. Eu me garanto que vai ficar melhor.
Então, é meio que isso. Então, ele não tem que pagar pra ver. Ele não tem nem que pagar pra ver. Ele vai só esperar chegar, entendeu? É tipo... O custo da dúvida de O vocês. custo da né? dúvida nossa, assim. Só que a gente se garante. É uma coisa meio... É meio que isso, porque é o que a gente tem. Elisa, deixa eu fazer uma provocação para vocês. Vocês conhecem bem a Elisa, muito melhor que a gente, e já trocaram ideias profundas Mas, aproveitando esse ambiente, não tem uma pergunta que vocês nunca fizeram para ela? Ou que tinham vontade de fazer? E olha, depois a gente edita se você ficar envergonhada, ou constrangida, ou tal. Mas queria uma pergunta foda. O Flávio tá com cara de que já sabe a pergunta. Nessa área empreendedora, talvez, dos negócios, que é uma coisa que vai. Eu tenho uma pergunta, mas eu acho que não é no nível que você está esperando. Tudo bem. Mas é uma curiosidade que eu tenho, porque eu conheci a Elisa, como você falou, você tinha um papel, ok, não era a diretora, não era um cargo executivo, mas você era a liderança de um time que não era pequeno, dezenas de pessoas reportavam direto para você, tomando muita decisão. Qual você sentiu que foi a diferença e talvez a dificuldade, mudança maior que você teve que fazer disso para ser agora o que você é, empreender de fato, tá tomando a decisão? Eu vou te contar que quase nada. Eu percebi que eu já era diretora. Mas tem um lado da parte do empreendimento, que tem a parte de diretora como líder da empresa. Isso eu basicamente percebi que eu já era. Eu só não tinha o cargo por questões, mas eu já executava isso na consultoria. Mas o que me pega é a exposição. Eu sempre fujo muito, por exemplo, isso aqui hoje é um tipo de coisa que eu fujo muito de fazer. Por mais que eu talvez engane bem, eu não gosto muito. Então, eu sempre fugi. E aí, então, como empreendedora, e talvez nem como, mas como CTO empreendedora, eu acho que eu poderia ser CTO e ficar no meu canto fazendo meu trabalho. Mas como fundadora da empresa e tudo mais, é a questão de botar a cara, ter que se expor. Porque quando você tem uma startup e você não tem nenhum produto para mostrar, a empresa é sobre quem são os fundadores. Então eu tenho que me vender nesse meio do caminho. E é uma coisa que eu não sou muito boa em fazer. E aí por milhões de motivos. Mas talvez você não goste. Eu não gosto, Então tem uma exposição, esse negócio de você chegar num evento, ter que... Oi, meu nome é Elisa, eu tenho uma empresa chamada Dharma AI, Esse é o tipo de coisa que, cara, eu odeio fazer. Eu fico... No final do dia, eu chego sem conseguir falar, a minha energia social, ela vai embora. Eu não tenho carisma, eu fico mal-humorada. Então, isso era uma coisa que eu não precisava fazer. E é o nível de exposição e de se colocar num lugar vulnerável da pessoa te ignorar, te dar ghosting. Sim, é isso. Tem pessoas que vão achar incrível o que você tá fazendo, tem pessoas que vão te esculachar, tem pessoas que vão falar merda pra você. Então, assim, tem de tudo, sabe? Isso eu não fazia. Essa representação de botar no meu pessoal, a minha cara. O meu pessoal sempre foi muito distante da minha vida profissional. E agora, pela primeira vez, tá juntando, isso me traz um pouco de ansiedade. E vem de quem o Dharma? Alguém faz da Ele é Gabriel. Ele é da Yoga Forte? Cara, o Gabriel ficou 1 ou 2 anos na Índia. Fez aquele rolê todo de ficar sem falar. Eu sou a menos disso tudo, né? Eu falo que é um grande abraço à árvore. Eu sou a favor do nome porque eu me identifico muito. Eu acho que o AI, assim, a tecnologia, ela ficou muito linkada a coisas ruins hoje em dia. Você pensa em AI, você pensa em abuso de dado, você pensa em Mark Zuckerberg e Cambridge Analytica, você pensa em roubar empregos. Você não olha para tudo que a AI pode trazer de tecnologia incrível para a humanidade. Porque a primeira coisa que a gente vê é coisa ruim. Então, e isso vem muito porque realmente muita gente quer usar a tecnologia e do conhecimento para se aproveitar. Só que a gente sempre teve isso muito forte, de não fazer isso, de usar a AI para fazer o bem mesmo. Assim, é meio piegas falar, mas é meio que a gente acredita que é usar a AI para fazer o bem, da forma correta, com as pessoas, tudo correto, sabe? Então a gente... E Dharma é isso, né? Dharma vem do sânscrito. E aí o Gabriel, que é o CEO, né? Ele é muito ligado a isso, ele ficou um tempo na Índia e tudo mais. E Dharma é o oposto de Karma. Então, é sobre fazer o certo na hora certa. E a gente vê muito como a gente é muito ético em tudo que a gente faz. Extremamente ético. Então,
Desde a época da consultoria, a gente era muito isso. A gente sempre falava assim, se um cliente vier e falar, eu quero que você faça um modelo neural para resolver tal coisa. E eu virar e falar, cara, eu consigo resolver isso aqui com uma regressão simples e eu vou te cobrar 1/10. Eu falava, cara, vai ser barato, é isso aí, tá tudo bem, sabe? A gente sempre quis ser muito justo. Então, quando a gente abriu a nossa empresa, esse é o ponto principal. E por isso que a gente quis colocar no nome, pra gente nunca esquecer. Entendi. Então, toda hora vem, isso é dármico? Legal. Isso é dármico? Aí a gente fica, tá, ok, é dármico, a gente pode seguir. Legal. O Lab AI é um bom momento para fazer dinheiro, porque a AI está fazendo dinheiro, mesmo no Brasil, mesmo Não, sem Lab AI não mesmo... Lab AI não faz dinheiro, pra ser sincera. Lab AI faz dinheiro lá fora. Certo. Investimento lá fora, os fundos lá fora valorizam Lab de AI. Mas Lab de AI normalmente demora muito pra fazer dinheiro. Porque é laboratório, é bem acadêmico. Então você não tá pensando em produto pra vender. Só que é aí que entra o nosso lado de ser produto. A nossa ideia não é só fazer um laboratório para entregar modelos. É garantir que o produto que a gente entrega tem todo o rigor técnico e metodológico de um laboratório. Então a gente tem uma parte bem lab, que a gente tem, que é linkado com a comunidade open source, de publicação e etc. Só que a gente tem o nosso lado de produto, que é o lado que dá venda, que dá revenue, porque somos uma empresa brasileira e nós temos que gerar revenue. Mas é um momento, sim. É momento de investimento de AI agora. Só que tem muita gente indo... Tem uma galera indo muito num rolê mais de agentes e aplicação em cima de modelos, que a gente só não foi porque eu não gosto, sendo muito sincero. Acho chato. Acho... E que daria mais dinheiro, né? Eu acho... Então, aí já é xismo. Eu não vou falar pela empresa, vou falar por mim. Sim. Eu acho que a longo prazo, não. Eu acho que se tiver uma bolha que vai estourar, vai ser a de agente. Sabe... Tem milhões de empresas agora fazendo agente e são incríveis e muito importantes e, bato palma pra caramba. Eu nunca fui pra esse lado porque eu não gosto dessa parte. Eu gosto da parte de treinar modelo e... Então... Foi meio que por isso, o tesão técnico que a gente tem. Mas eu acho que quando explodir vai ser um pouco sobre isso. É meio que... Quando começou a ter internet e site, teve as milhões de empresas que eram focadas só em fazer site. Eu acho que aí é muito achismo meu, tá? Realmente. Eu acho que quando explodir a bolha, as empresas que podem perder um pouco são essas empresas que só são esteira de geração de agente. Porque não tá gerando ali uma inteligência nova, entendeu? Mas é como tudo, né? Acho que vão ter algumas que vão perdurar, tá? Não tô falando aqui, né? Pelo amor de Deus, a gente tá gravando, né? A Elisa falou que a gente... Porra! Mas o que eu acreditei sempre foi... Eu falei, cara, a gente ficar fazendo a gente vai morrer em 2 segundos. Vamos pro core. Vamos pro core. Tipo assim, e no core é muito mais difícil de você... E é a mesma coisa se você levar pra fazer um paralelo de, por exemplo, eu lembro que eu tive um júnior na consultoria e nessa época eu tava já num cargo alto ali, né, já era head e tal, e eu já mal codava. Eu não escrevia mais código direito. Eu até sacaneava o Giovanni, agora tu não escreve mais código, tá, chefe? É normal, você começa a crescer, você tem menos tempo pra escrever código. E aí o menino virou e falou assim, você não se preocupa não, Elisa, de perder o seu negócio? Eu falei, cara, acho que não, daqui a pouco ninguém mais vai escrever código. Assim, e eu falava pra ele, porque não é sobre eu escrever o código, é sobre ler um código bem, é sobre entender, é sobre... E aí volta... Aí eu falei, acho que eu volto pra minha primeira aula na faculdade, que é o core da matemática, não é sobre a fórmula, não é sobre saber o que você tá fazendo, é sobre o porquê que você tá fazendo aquilo. Então você tá Então é meio que assim, você tá criando uma AI pra quê? O que a sua AI tá trazendo de diferença? Você tá apenas encapsulando vários códigos e vendendo e fazendo um puta marketing, vai tirar uma grana. Qual é o seu propósito ali? Entendeu? Então eu acho que pra gente sempre foi muito, muito disso, de qual que é o meu propósito com a Dharma. Não é só aplicar a AI que eu gosto, é o porquê dela. Porque eu acredito que esse é o caminho. Eu acredito que no futuro vai ser muito mais SLM do que LLM. Eu acho que vai ser um ecossistema de AI, eu acho que é uma forma nova de pensar
e que o mundo vai ter que se adequar a coisas novas. E aí o que a gente espera é que a nossa empresa, ela é um desses pontos de adequação. Não só uma coisa que tá surfando uma onda de bolha que vai ganhar um dinheiro, mas que no final você fez um dinheiro, mas e aí? Eu preciso de um pouco mais. Saquei. Sabe? É isso. Elisa, e você falou de que se tem um fundo, né, que acredita no teu propósito, fundo famoso, então melhor ainda, porque só de um fundo famoso entrar já traz outros com mais naturalidade e te permite andar com mais, não é autonomia, mas é com mais liberdade de errar e fazer essas apostas, por exemplo. Se existisse esse mecenas, para nem chamar de um fundo, que ele realmente fosse um mecenas, e falasse que ia botar 50 milhões de dólares, aí qual aposta você faria? E mais como você do que como Dharma, porque Dharma ainda não tem governança, ainda tem um monte de coisa. Eu vou falar com 6 sócios. Com grana para torrar um mecenas que está investindo em arte, não em... Mas aí, assim, se o cara tem grana para torrar, eu não vou me preocupar em torrar a grana dele. Tem isso também. Cara, eu acho que eu emburacaria em algum tema muito específico de treinamento de modelo. E principalmente distribuição de GPU. Eu acho que, assim, olhando... Tem o que eu acho de mercado e tem o que eu gosto de gosto pessoal. Ok. Se o dinheiro for pra Elisa e eu fosse usar... Ia no gosto. Eu ia ficar fazendo umas pesquisas muito nada a ver em cima de como é que o treinamento vai mudar. Já faz que eu gosto mais de matemática. Olhando de mercado... Eu investiria tudo, ou... Vamos lá, tudo não, vai. Porque eu, né, ainda posso fazer o que eu gosto um pouco. 70% em como servir o modelo. Distribuição de GPU. Hoje em dia você tem a GPU da NVIDIA, você tem alguns chips vindo, né? Você tem TPU do Google, você tem o Trainium da AWS. Só que o que a gente está vendo no mercado é que o mais caro é... Ok, você criou um agente. Ok, você usa um modelo. E aí você põe em produção, e aí fica extremamente caro. E aí servir isso e entender uma infra para conseguir fazer isso é muito caro. E a gente tá realmente assim, no estado da arte e não tem coisa, assim, tem coisa que eu tenho feito na Dharma que eu converso com a galera da AWS, com a galera do Google. Pô, a gente não fez isso ainda, a gente não tá distribuindo GPU assim. Então como é que você otimiza o máximo possível a infra para dar suporte a esse mundo novo que tá vindo de AI? Então eu acho que a gente passou por um primeiro momento que foi o momento de modelos. O modelo é inteligente. É que nem passar em consultoria, fez uma POC. O modelo foi meio que a POC. O modelo ele veio ali e trouxe, caramba, olha como essa inteligência é foda, olha como essa inteligência tem muita coisa legal. Ok, agora eu quero usar ela. E aí? Você não tem máquina no mundo, Então, cada vez mais, o mais importante vai ser você conseguir otimizar esse ecossistema e a infra desse ecossistema. E a NVIDIA é monopólio. É um chip, gente. Cadê os outros, galera? Tipo assim, bora criar um chip aí. A Google tem TPU. Então, por exemplo, o Claude, né, foi todo treinado em TPU. Anthropic usa Google. Então, assim, mas eu tô falando de 3 no mundo. Então, o que é mais barato? O que é melhor? A parte de infra, a galera não tava olhando. Acho que vai começar a olhar mais agora, sabe? Então, se eu fosse, tipo... fundo, eu botaria dinheiro nisso agora. Qualquer empresa criando alguma tecnologia para otimizar infraestrutura, tanto para a gente quanto para... 30 mil empresas, startups que fazem agente. Esses agentes rodeiam GPU, gente. Quem tá otimizando essa GPU? Então, eu tô fazendo isso, tá? Na Dharma, mas... Com menos dinheiro, mas tá. Com menos, eu tô fazendo. Fica a dica que eu tô fazendo. Sabe o que eu queria propor? De repente a gente seguir lá embaixo essa conversa. Vamos. Porque a galera já tá começando a ir embora lá, que o som não tá tão legal, e aí quando o som não tá legal não rola, né? Sim. Tá ótimo. E tá o Marcelo Moreira lá, que é o diretor da TV Veja, que é um cara que apoiou muito isso aqui. Tá o Bruno Cani, que era do Gera, que conhece bem o Gabriel, que tá com filhos gêmeos de 3 meses, veio. Então, só para eles trocarem uma ideia com vocês também, a gente continua tomando essa lá. Legal. Se é encontro de segunda, a conversa começou antes, termina depois. A gente acabou não gravando a parte da roupa, que eu achei maneiríssima. Ela contando a história desde os 14, de repente a gente grava pro making off só para registrar. Super obrigado. Obrigada a vocês. Foi ótimo. Obrigada a todos, né? Porque eu sei que segunda, final do dia, não é exatamente o melhor horário. Foi difícil conseguir.
Mas é mais um motivo para fazer um encontro, né? Porque segunda-feira a gente fica ali mergulhado no trabalho, é bom também dar uma... E é trabalho pra caramba isso aqui, né? Sim. Então, o CEO vai ver você vendendo. Aí, ó, Gabriel. E se for um pouco mais legal, um pouco mais divertido, fazendo mais parte do Dharma, que Com certeza. se for possível, obrigado. Obrigado por ter vindo, tá? Valeu, Obrigado, gente. Natan. Obrigada. Obrigado. Obrigada. E a gente se vê na próxima segunda. Exato. Pô, venham Pro Happy Hour. Começa às 6, aí 6 a gente já fica um pouco. E aí 7 horas a gente vai gravar, que a gente ainda não fechou quem vai ser na próxima, provavelmente o João da Árvore, né? É. E na outra o Pedro Thompson, que é um cara que foi CEO da Exame e foi de banco também, montou uma gestora agora. Mas muito legal estrear contigo. Muito obrigada. Quando o canal estiver recebendo investimentos, a gente vai dizer que você estreou. Aí sim, aí sim. Ótimo. Obrigada, Prazer. gente. Obrigada, Obrigadão. gente. Vamos descer então. Vamos. Pode anotar?